Hoje nós gostaríamos de falar a respeito da vocação do presbítero e do reino de Deus. Trata-se de um tema bastante polêmico. Recebi um e-mail de um sacerdote que pediu especificamente que eu comentasse esse tema porque trata-se de um problema muito sério em muitas dioceses aqui no Brasil. Em primeiro lugar, a questão do presbítero. Essa linguagem de presbítero é uma linguagem acolhida pela igreja. A igreja, ela reconhece que existe o sacramento da ordem. No sacramento da ordem existem 3 graus. O episcopado, o presbiterato e o diaconato são estes 3 graus do sacramento da ordem. Portanto, o 2º grau chama-se presbiterato. Na ascensão para a plenitude do sacramento da ordem, que é o episcopado, passa-se pelo presbiterato. Acontece, porém, que na linguagem tradicional da igreja, tanto o presbítero, no 2º grau, como o episcopo, ou seja, o bispo que tem a plenitude do sacramento da ordem, são chamados de sacerdotes. Enquanto o diácono, que está somente iniciando a sua caminhada no sacramento da ordem, não é sacerdote. Por que esta diferença? Por uma razão muito simples. Porque o padre, o presbítero e o bispo oferecem o santo sacrifício da missa. Por isso, eles podem ser verdadeiramente chamados de sacerdotes, porque eles exercem o sacerdócio ministerial de uma forma muito específica a oferecer o santo sacrifício. O diácono, ele não oferece o santo sacrifício. Ele simplesmente auxilia na oferta do santo sacrifício. Ele tem uma função na celebração da Santa Missa, por isso ele não é chamado de sacerdote. Na liturgia isso se vê com toda clareza pelo fato de que durante a consagração o diácono se ajoelha, enquanto os presbíteros, concelebrantes e o bispo que celebra permanecem de pé. Mas atenção! Se por acaso um bispo ou um presbítero, um padre, estiverem presentes numa missa e não estiverem celebrando ou concelebrando, também eles se ajoelham. Por quê? Porque ali eles não estão exercendo o sacerdócio ministerial. Eles estão lá participando como um fiel. Portanto, é importante nós recordarmos esta realidade do sacerdócio. Existe uma certa corrente teológica aqui no Brasil que, infelizmente, cavou fundo em certas dioceses e instilou, colocou ali a convicção plena de que o presbítero não deve ser chamado de sacerdote. O presbítero tem que ser chamado só de presbítero. Se você, por acaso, chamar um padre de sacerdote, isso parece um gafe, parece um erro teológico, uma coisa inadequada. E então, você sempre é corrigido. Sacerdote não, presbítero. Isto se vê que há uma influência até mesmo em pronunciamentos episcopais no nosso país, em que se evita, se desvia claramente da linguagem de sacerdócio. Veja, não é errado chamar um padre de presbítero, é perfeitamente correto. A dificuldade não está em chamar o padre de presbítero, a dificuldade está em silenciar a verdade de que o padre não é somente presbítero, ele é sacerdote. O que é que está por trás? Qual é a heresia ou a falsidade teológica que nós devemos enfrentar, combater e denunciar? Trata-se do seguinte. Vejam, é muito importante nós sabermos que existe uma agenda oculta na igreja do nosso país. A agenda oculta, ela foi colocada há anos atrás, quando teólogos da libertação decretaram que nós precisamos agora ter uma igreja sem divisões, sem classes. Portanto, se eu continuo a chamar os padres de sacerdote, eu estou colocando aqui uma distinção muito clara entre o sacerdote e o leigo. Você está dividindo a igreja. Não é? Segundo a linguagem marxista sociológica deles, você está criando 2 classes.
de fiéis. Só acontece o seguinte, nós cristãos não achamos que existem duas classes de fiéis. O que existem são dois grupos, duas formas de se viver o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é sacerdote. Agora, todos os fiéis batizados, leigos e ordenados, exercem o sacerdócio batismal em primeiro lugar. Então vejam, não existem duas classes, como se os leigos exercem o sacerdócio batismal e os padres não pudessem exercer o sacerdócio batismal. Não! Os padres continuam sendo batizados, portanto, eles também exercem o sacerdócio batismal. Existe o povo de Deus, em geral, que exerce o sacerdócio batismal, se oferecendo a Cristo e se entregando a Ele na obediência do dia a dia, unindo-se ao sacrifício da cruz. Acontece, porém, que Nosso Senhor chamou alguns dentre os seus discípulos, alguns para serem apóstolos e exercerem uma missão toda especial. Essa missão especial que foi dada por Jesus aos apóstolos, hoje é continuada pelos bispos, presbíteros e, de alguma forma subsidiária, pelos diáconos. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é quem criou os ministros ordenados. Não é uma criação da igreja, não é uma coisa que nós possamos mudar ao nosso bel prazer, como gostaria essa teologia liberal. Por quê? Porque a agenda deles é que eles querem transformar a igreja numa sociedade igualitária, numa igreja onde não existe mais sacerdotes e leigos, mas, na verdade, todos seriam iguais. Vejam, meus irmãos, que isto não é a Igreja Católica. Já existe uma igreja assim, a Igreja Protestante. A Igreja Protestante são todos iguais. Na Igreja Protestante, o pastor é simplesmente funcionário. Por isso, na verdade, estes teólogos estão trazendo para dentro da igreja uma eclesiologia protestante, uma eclesiologia que não nos pertence. É claro, existem protestantes que reconhecem anciãos e presbíteros, por exemplo, os presbiterianos. Existem protestantes que reconhecem bispos, por exemplo, os episcopais. Mas não há protestantes que reconheçam que existe um sacerdócio ministerial e que o padre, ao celebrar a missa, realmente oferece o santo sacrifício que nos redimiu e salvou no Calvário. Isto é totalmente avesso à teologia protestante e, no entanto, é tão importante e essencial para a nossa fé católica. Vejam, nós precisamos então romper esse silêncio. Aqui no Brasil, nós precisamos nos dar conta que este silêncio, silenciar, calar a boca e não chamar os padres de sacerdotes é algo de errado. Nós devemos insistir na linguagem que está nos documentos pontifícios, nos documentos daqueles bispos sólidos e fiéis à tradição da igreja. Nós precisamos insistir claramente e chamar os padres de sacerdotes. Porque se nós perdermos o sacerdócio, perdermos a noção do sacerdócio, o que é pior, perdermos a sucessão apostólica, não ordenando mais sacerdotes, acabou a igreja. A igreja ela nasce da Eucaristia e Satanás sabe, quando ele quer acabar com a igreja, o que ele deve fazer. É só ele acabar com os sacerdotes. Se ele acabar com os sacerdotes, não teremos mais Eucaristia e, por consequência, não teremos mais igreja. Então, Satanás ele é competente naquilo que ele faz. Ele insufla, ele inspira algumas pessoas que, aparentemente até bem intencionadas dentro da Igreja Católica, querem acabar com a classe de opressores e de oprimidos, essa distinção, não é, de um sacerdócio clerical hierático que oprime os pobres dos leigos depauperados. Vejam, isso simplesmente não é a forma católica de ver o sacerdócio. O sacerdote, ele não é simplesmente um homem. Ele é um sacrifício de um homem. É um homem que se ofereceu completamente em sacrifício, por isso é tão bom e importante que ele seja celibatário, para que seja claro a sua entrega, claro o seu sacrifício. É tão bom e importante que ele se vista de uma forma distinta, como prevê o Código de Direito Canônico, e assim fique
claro a sua missão de ser sinal de entrega por Deus e a serviço de Deus. Assim, meus irmãos, o sacerdócio é muito importante. Dentro desta perspectiva de não querer mais chamar os presbíteros de sacerdotes, também já não se quer mais chamar a igreja de igreja. Fala-se à torta e à direito de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. E muitas vezes se esquece até o de Deus e fala-se simplesmente do reino. O que é o reino nessa linguagem da teologia da libertação de tendência marxista? O reino para eles é a utopia. O reino é a utopia marxista, a sociedade sem classes, a sociedade igualitária que eles querem promover. Por isso, quem é o presbítero para esse tipo de eclesiologia? O presbítero para esse tipo de pessoas é o homem que realiza a sociedade igualitária porque ele está a serviço do povo. Ele é um funcionário do povo. É interessante esta insistência de que o presbítero é servo do povo. Vejam, eu não tenho dúvida de que eu sou padre, eu sou presbítero, sem dúvida alguma, e que sou presbítero para servir o povo. Afinal das contas, o que é que eu estou fazendo nesse site? Estou servindo você, não é verdade? É real. Nós estamos aqui para servir o povo. Mas o que identifica o padre não é o fato dele ser servidor do povo, mas dele ser servidor de Deus. Por quê? Por que é que eu insisto nisso? Eu insisto nisso pelo fato que, muitas vezes, o padre é colocado numa encruzilhada. Ou ele agrada a Deus, ou ele agrada ao povo. Nem sempre aquilo que nós vamos dizer vai agradar o povo e vai suscitar aplausos. Muitas vezes, o evangelho que nós somos chamados a proclamar irá pisar em muitos calos e irá instigar muitas feridas. E, é claro, um padre que seja verdadeiramente fiel à sua missão de evangelizar, muitas vezes vai atrair sobre si o ódio e a maldade. Se o padre acha que ele é servo do povo, ele vai fazer de tudo para ser fiel aos seus senhores. Portanto, ele vai procurar ser fiel àquilo que é a imagem popular, aquilo que as pessoas pensam. Afinal, é a voz do povo. Mas se um padre se compreende como servo de Deus, em primeiro lugar, ele sabe que deverá dar ao povo uma palavra que não é sua, que não lhe pertence. Ele deverá dar ao povo uma palavra que seja realmente desafiadora e faça o povo se converter. É assim que nós devemos agora falar de igreja. O que é ser igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja ela será plenamente no céu. A igreja já aqui na terra, ela de alguma forma já nos insere na realidade misteriosa do corpo de Cristo. Mas essa comunhão só será plena quando nós estivermos na pátria, quando estivermos no céu junto de Deus. Por isso, quando nós falamos de pátria celeste, nós estamos falando de lá no céu, de reino dos céus. Ou seja, não é aqui na terra. Não é um reino utópico aqui na terra. Isso é uma imanentização terrível do cristianismo. Isto é algo de insuportável. Então vejam, quando nós falamos de presbíteros e reino, nós estamos usando duas palavras que são plenamente aceitáveis na teologia católica. Se você é católico, quando você ouve alguém falar de presbítero, você entende o quê? Sacerdote. Quando você ouve falar de reino, você entende o quê? A pátria celeste. Mas, para quem já foi iniciado na teologia da libertação e já teve a sua fé modificada nessa espécie de apostasia que faz tudo se materializar, falar de presbítero não é falar de sacerdote, é falar de um funcionário do povo. Assim como nas sociedades comunistas e socialistas existem os funcionários do partido, e falar de reino não é falar do céu, é falar de uma utopia terrestre, de um projeto político. É assim que, de repente, a igreja, de corpo de Cristo, é transformada em comitê ou posto avançado
do Partido Comunista. A igreja vai se transformando numa realidade meramente intramundana, que tem somente uma finalidade: pegar a sua capacidade de sedução popular, pegar aquelas pessoas que ainda estão alienadas e que não entraram dentro da doutrina marxista e utilizá-las como massa de manobra num jogo democrático para levar ao poder o partido que foi o seu padrinho. Vejam, a igreja não é nada disso. A igreja, ela é a igreja de Cristo. E essa igreja de Cristo tem sacerdotes, porque Cristo é sacerdote que se oferece na cruz. Por isso, nós, juntos, todos cristãos, nos ofereçamos no sacerdócio batismal. E saibamos que os nossos sacerdotes, presbíteros, ministros ordenados, juntamente com os bispos que também são sacerdotes, oferecem a Deus o sacrifício eucarístico para a salvação do mundo inteiro. Ao oferecer esse sacrifício eucarístico, nós comungamos o corpo de Cristo e nos tornamos mais intimamente parte desse corpo, ou seja, igreja. E sendo parte desse corpo, viveremos este corpo em plena comunhão no céu. Lá, reino dos céus, acontecerá o nosso encontro com o Senhor. Estaremos em casa, lá onde o Pai fez para nós muitas moradas.